Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Sony surpreende e apresenta um carro elétrico para brigar com a Tesla de Elon Musk. O McDonald's desiste de práticas de diversidade. Porque a Apple está proibida de vender o iPhone 16 na Indonésia? E o que está por trás do anúncio bombástico da Meta de cancelar o sistema de verificação de fatos? Eu sou Bruno Meyer e o Business, seu programa de negócios na TV, está no ar. E uma das maiores redes de fast food do mundo, o McDonald's, vai reverter ações de diversidade, equidade e inclusão. Tudo isso na esteira aí de outras grandes empresas americanas, Walmart, a John Deere, que passaram a repensar políticas internas depois de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de encerrar ações afirmativas em admissões universitárias. Uma das mudanças principal aí que do McDonald's envolve o encerramento de um programa que incentivava fornecedores a desenvolverem treinamentos de diversidade. E principalmente era um programa que incentivava o aumento do número de minorias em posições de comando. O McDonald's também vai suspender a participação em pesquisas externas, incluindo um levantamento sobre a inclusão de funcionários LGBTQIA+. E vai mudar em definitivo o nome do seu comitê de diversidade, que se chamará agora Equipe de Inclusão Global. O grupo ainda anuncia o fim de metas ambiciosas de representação. E, em vez disso, ele quer manter o foco na manutenção de práticas de inclusão que, abre aspas, permitam o desenvolvimento do nosso negócio nos nossos processos e nas operações diárias, fecha aspas, escreveu o McDonald's. E a Sony, famosa fabricante de equipamentos eletrônicos, acredite, entrou em definitivo no setor automotivo. A companhia anunciou o lançamento de um sedã 100% elétrico para concorrer com a Tesla de Elon Musk e, em especial, com o Tesla Model S. A Sony, inclusive, já iniciou a pré-venda num modelo que vocês estão acompanhando aqui no telão do Business. É um modelo que oferece uma autonomia de 482 quilômetros ao todo. Esse carro foi exibido na última semana durante a feira CES 2025 em Las Vegas, nos Estados Unidos. Muita gente deve estar se perguntando, né? Sony, carro elétrico, apresentando um carro elétrico. Essa história, pessoal, começou em 2020, quando a Sony mostrou o protótipo de um sedã elétrico criado apenas para mostrar as tecnologias da empresa no mercado automotivo. 2 anos depois, a empresa mostrou um SUV chamado Vision S02 e anunciou os planos de lançar os veículos em parceria com a gigante japonesa Honda. As duas criaram uma joint venture chamada Sony Honda Mobility para lançar carros elétricos com uma marca chamada Afeela. O primeiro será oferecido, o primeiro modelo aí que vocês estão vendo aí na tela do Business, será oferecido em 2 versões. Primeira versão vai custar $89 mil e uma segunda versão vai custar $102 mil. Ou seja, a gente está falando que o modelo mais barato vai custar o equivalente a $546 mil. Esses 2 modelos que vocês estão vendo também virão com 3 anos de assinatura de uma série de serviços, incluindo assistências ao motorista e um assistente pessoal com, é claro, inteligência artificial, além de um sistema, vocês estão vendo aqui, um sistema de entretenimento
para os usuários. As pessoas estão buscando aí entretenimento nos carros, né? Agora, me chamou muita atenção também, isso está lá no site da Sony. Ela mostrou outras funcionalidades do sedã, como um sistema de cancelamento de ruído. Sabe para quê? Para garantir o silêncio a bordo. Também tem a suspensão aí focada no conforto e um sistema de robótica que ajusta a condução em condições adversas. Por exemplo, se você está dirigindo o seu carro em condições aí com muito vento na estrada ou mesmo pistas molhadas. E saindo da Sony, indo para a Apple, a Indonésia manteve a proibição da venda do iPhone 16 da Apple e ainda disse que o anúncio de um investimento de US$1 bilhão, que incluiu inclusive a construção de uma nova fábrica pela Apple, é insuficiente para atender às exigências de investimento local. O iPhone 16 permanece proibido na Indonésia desde outubro de 2024, devido ao não cumprimento de exigências regulatórias locais. Segundo o ministro da Indústria da Indonésia, Agus Kartasasmita, a proposta da Apple não atende às exigências de que 40% dos materiais usados em smartphones, usados em tablets, vendidos no país, sejam produzidos localmente. Essa regra tem sido uma grande barreira para a Apple, que ela quer expandir as operações no mercado do Sudeste Asiático, porque a gente está falando, afinal, de um país, a Indonésia tem mais de 280 milhões de habitantes. É claro que os atrasos na retomada das vendas do iPhone, que é a mina de ouro da empresa, privam a receita da companhia em um mercado enorme, num mercado promissor, que é o mercado da Indonésia. Eu falei da fábrica, né? Eu falei daquele investimento de US$1 bilhão. A Apple propôs construir uma fábrica até o início de 2026 e iniciar a produção, inclusive, de AirTags, que é um dispositivo que permite aos usuários rastrear bagagens, rastrear animais de estimação e outros pertences. Até o momento, esse anúncio bilionário não foi suficiente para o governo da Indonésia. Mas é bom registrar que outras fabricantes de celulares rivais da Apple, teve o caso da Samsung, teve o caso da Xiaomi, elas já instalaram fábricas na Indonésia para cumprir as regulamentações do país. E a Microsoft aumentou de forma expressiva os investimentos nos centros de dados, os data centers, e o valor aplicado deverá chegar a US$80 bilhões já agora no atual ano fiscal, que se encerra em junho. Os novos data centers foram projetados sob medida para os softwares de inteligência artificial e esse investimento multibilionário ocorre, é claro, diante do frenesi explosivo na demanda pelas aplicações de inteligência artificial. Desses US$80 bilhões que eu acabei de falar, mais da metade desses investimentos serão feitos nos Estados Unidos, segundo Brad Smith, o vice-chairman da Microsoft. Smith disse que os Estados Unidos possuem uma oportunidade de ouro de usar a AI para criar empregos. Olha, ele falando de criação de empregos, viu? Todo mundo tem medo aí de perder emprego por conta da AI. O Brad Smith, que tem interesse evidente, está falando da criação de empregos e também crescimento econômico e ele sugeriu políticas ao governo Trump para que os Estados Unidos mantenham a liderança na área. E ele ainda, que vocês estão vendo aí, nesses últimos dias, ele ainda enumerou 3 grandes objetivos. Primeiro objetivo, investir em tecnologia e infraestrutura. Tudo nos Estados Unidos, mas o Brasil tinha que ouvir isso daí, viu? Segundo, disseminar habilidades de AI. E terceiro, apoiar a exportação de AI. Para ele, um dos maiores executivos da Microsoft, os Estados Unidos terão que preparar os americanos de todas as idades
para usar as ferramentas de AI, assim como hoje usam computadores, internet e celulares. E a Amazon anunciou outro investimento bilionário. A gigante de Jeff Bezos vai despejar 11 bilhões de dólares para o desenvolvimento de infraestrutura de nuvem e inteligência artificial nos Estados Unidos. Segundo a AWS, a divisão de computação em nuvem da Amazon, os investimentos vão apoiar o futuro da AI a partir de data centers no estado da Geórgia. E a NVIDIA apresentou as novidades e planos para 2025 em um evento em Las Vegas, que é um evento que bombou aí o CES, de tecnologia. O CEO, Jensen Huang, disse que a empresa vai investir na chamada AI física, mais voltada para robôs e carros autônomos. Segundo ele, a AI física revolucionará indústrias de manufatura e logística. Falou o seguinte: tudo que se move de carros, de caminhões, a fábricas, a armazéns, será robótico e incorporado pela AI. A fala ocorreu durante, como eu falei, o CES 2025. O executivo destacou que é preciso ensinar a AI a entender o mundo real. E a notícia da semana foi o anúncio do CEO, fundador da Meta, Mark Zuckerberg. A partir de agora, as redes sociais Facebook, Instagram, Threads não vão mais utilizar o sistema de verificação dos fatos realizado por terceiros. Zuckerberg garantiu que as plataformas vão utilizar o modelo de notas da comunidade, um recurso que já tem sido adotado pelo X de Elon Musk. Em um vídeo muito propagado aí nas redes sociais, Zuckerberg garantiu que vai trabalhar em conjunto com o presidente eleito Donald Trump e que a mudança busca evitar cenários ruins. Na verdade, a gente tem até as imagens aqui das frases que ele falou para ficar bem claro. Zuckerberg diz que vamos nos livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por notas da comunidade semelhantes ao X e começando nos Estados Unidos. Isso significa que identificaremos menos conteúdos problemáticos, mas também reduziremos a remoção acidental de postagens e contas de pessoas inocentes. Em outro trecho, ele fala: agora nosso foco será em filtros para combater violações legais e de alta gravidade. Para casos de menor gravidade, iremos depender de denúncias antes de tomarmos qualquer ação. Em outro trecho, ele fala especificamente da questão política. Depois da primeira eleição de Trump, em 2016, a mídia tradicional escreveu sem parar sobre como fake news eram uma ameaça para a democracia. Tentamos de boa fé a endereçar essas preocupações sem nos tornarmos árbitros da verdade, mas os checadores de fatos são muito enviesados politicamente e destruíram mais a confiança das pessoas do que a criaram, especialmente nos Estados Unidos. Sobre essa decisão de Mark Zuckerberg, nós vamos conversar agora com um advogado especializado em direito digital, Luiz Augusto Durso. Durso, prazer recebê-lo aqui no Business. Durante a semana, muito foi falado sobre esse assunto, muito foi falado sobre a questão política, que evidentemente foi explícito, como a gente acabou de ver aqui no telão do Business. Mas tem um ponto que pouco foi falado na imprensa, tanto americana quanto na imprensa brasileira. E como a gente está num programa de negócio, evidentemente que eu vou levantar essa questão para você. Qual é o impacto para a empresa Meta, para os investidores da Meta, com essa decisão do dono Mark Zuckerberg? Bruno, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui em seu programa, esse programa tão importante aqui na Jovem Pan. Bom, a sua pergunta parece fácil, mas é super complexa, porque é difícil nós concluirmos como o mercado vai reagir em relação à mudança, não só
da substituição dos checadores, né, dessas plataformas de checagem pela nota da comunidade, mas de todo o algoritmo. Mark Zuckerberg falou que o seu algoritmo identificará de maneira orgânica ou autônomo, de forma bem menos relevante ou bem menos assertiva, conteúdos ilegais. E aí nós poderemos ter, Bruno, a meu ver, dois possíveis caminhos. Ou a plataforma sai desgastada numa situação em que o mundo vai cobrar moderação de conteúdo e perguntar e questionar: Meta, o que você está fazendo para diminuir os crimes nas suas redes? Lembrando do histórico da Cambridge Analytica, né, aquele escândalo de 2016 que o Facebook foi muito afetado, perdeu 16 bilhões de dólares em valor de mercado naquela época. Então, o impacto foi muito grande do escândalo Cambridge Analytica, que era exatamente fake news nas eleições Trump versus Hillary. E o outro caminho seria a plataforma sair fortalecida. Por quê? Porque diferente do que aconteceu em 2016 e diferente do que aconteceu, por exemplo, ano passado aqui no Brasil, da briga de Elon Musk do X contra o Supremo Tribunal Federal, que a meu ver ele saiu mais desgastado, nesta vez, agora, eles têm o apoio de Donald Trump, que ganhou as eleições. Então, é uma tendência, mudanças que têm acontecido nos Estados Unidos, a maioria capitaneada ou apadrinhada por Donald Trump, que tem sido, me parece, abraçada, essas mudanças todas pelo mundo. Seja no modelo Milley, mudanças graves e drásticas lá na Argentina, seja no modelo Donald Trump nos Estados Unidos. Então, também existe sim a possibilidade do Facebook, da Meta, sair fortalecido, principalmente, Bruno, com a sua parceria nova, aí, essa união aparente entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, uma vez que as duas figuras conglomeram agora importantes empresas não só nas redes sociais, mas no mundo. Mark Zuckerberg como uma figura que tem uma plataforma Meta, que tem quase metade da população do mundo conectada, e Elon Musk, uma das figuras mais ricas do mundo, com empresas também muito importantes como a Tesla, SpaceX, Starlink e o próprio X. Então pode ser que Mark Zuckerberg ganhe nessa história também. Não, e a gente está falando de uma rede social que tem mais de 2 bilhões de usuários, que é o caso do Instagram, por exemplo, né? Só no Brasil, estima-se que, eu acho que esse número é até divulgado, estima-se que são 115 milhões de usuários, ou seja, a gente está falando de muita influência. Durso, a partir de agora, então, quando ele fala que cancelou os checadores de fatos, e ele fala declarado isso, né? Que ele fala que os checadores de fatos, pelo menos da Meta, eram enviesados politicamente. A partir de agora, com essa substituição, como é que vai funcionar mesmo, na prática, a moderação? Ou não terá? Porque ele fala das notas de comunidade que tem no X, do Musk. Na Meta ficou claro como é que vai funcionar isso? Ou talvez vai ter pouco, porque ele fala das notas da comunidade, que os usuários vão ter o poder de denunciar, e aí a empresa, dependendo do conteúdo, pode agir. Como é que vai funcionar, Durso? Bruno, para mim ficou muito clara a manifestação do Mark Zuckerberg e como isso deve funcionar. Primeiro, com relação à moderação de conteúdo, que seriam os algoritmos identificando conteúdos ilícitos, fake news, etc. Ou as pessoas denunciando e o próprio algoritmo agindo, isso deve diminuir muito. Então, a interação de maneira automática para a moderação de conteúdo, ela deve regredir. Com relação ao conteúdo que antes era avaliado por uma empresa externa, que diz Mark Zuckerberg que são todas enviesadas, etc., isso agora não existirá mais, e o conteúdo que houver qualquer tipo de contestação sobre a sua veracidade, quem fará o comentário que é antagonista, que é opositor, é o próprio usuário. Alguns usuários têm algum tipo de benefício para fazer esse tipo de comentário e depois a própria plataforma, por outros usuários, vai validando essa contestação. É um modelo que existe no X, mas do ponto de vista empresarial, eu não sei se ajuda muito, Bruno. Por quê? Porque no X, até anúncios patrocinados têm direito a ter a nota da comunidade. Então, o indivíduo pode ter, num impulsionamento que ele faz para a sua empresa,
e ali ele está divulgando uma grande promoção, bons preços, bons negócios, uma nota da comunidade que conteste o próprio impulsionamento. Isso existe no X. Eu não sei se na Meta será possível contestar a publicação de impulsionamento, mas para os empresários, a depender de como isso acontecerá, pode ser ruim também. Porque imagina que uma conta de uma pessoa jurídica, de uma empresa que faz divulgação de seus produtos, tenha notas da comunidade dizendo que o seu produto não funciona tão bem, dizendo que aquela promessa é falsa. Então tem também um impacto muito grande do ponto de vista empresarial, do modelo que era utilizado, porque essas plataformas são muito utilizadas para marketing digital, porque agora, além do conteúdo ilícito permanecer de maneira mais constante presente, além de não termos plataformas de checagem e só nota da comunidade, que faz com que o conteúdo mentiroso permaneça no ar, porque ele só vai anexar a resposta, mas não tira do ar na maioria dos casos, nós teremos também esse impacto do ponto de vista empresarial. A notícia eu não vejo com bons olhos, tá, Bruno? Adiantando a minha opinião. Eu gostaria que Mark Zuckerberg procurasse outras opções, às vezes até um modelo misto de notas da comunidade, mas manter plataformas profissionais de checagem. Uma equipe de checagem, né? Muito rapidamente, exato. Durso, você como advogado, vai mudar muito em questão de direito, como era e como vai ser a partir de agora, sem essa equipe aí de checadores de fatos? Olha, Bruno, nos Estados Unidos começa a se aplicar o modelo e isso deve expandir para o mundo. Quando chegar no Brasil, eu entendo que juridicamente falando nós teremos quase como uma guerra, porque o Ministério Público Federal já nessa semana intimou a Meta para esclarecer quais serão as mudanças e se chegarão ao Brasil. Nós temos o próprio presidente Lula, figuras da política, os ministros do Supremo se manifestando, também o próprio Alexandre de Moraes. Então, problemas jurídicos existirão, porque o Brasil vai dizer e cobrar da plataforma a questão de que, diminuindo moderação, é possível que se tenham mais crimes nessa plataforma, e isso vai incomodar uma questão, uma tendência que nós estamos vivendo no Brasil, que é a questão das plataformas comprovarem, inclusive, que tem programas bastante eficientes de remoção de conteúdo ilícito e de combate às fake news. Eles vão mudar esse comportamento. E talvez aí só a única figura que possa salvar para que se tenha um apoio muito grande é Donald Trump, que vai usar sua influência geopolítica mundial para pressionar a União Europeia, para pressionar a Austrália, o próprio Brasil a dizer, olha, nós não iremos aceitar leis que nós não concordemos. E aí nós temos um debate jurídico também interessante até da autonomia e soberania desses países. Durso, eu acho que só está começando essa história. Teremos muito assunto pelos próximos tempos em relação a conteúdo, moderação de conteúdo, plataforma, rede social, e você vai estar sempre convidado para participar aqui no Business. Nós conversamos com o advogado Luiz Augusto Durso. Obrigado pela participação aqui no Business. Muito obrigado e um abraço a todos. E o Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Business falando novamente de Mark Zuckerberg, que nomeou o presidente do UFC, Dana White, como novo membro da diretoria da Meta. O anúncio foi feito por meio do perfil oficial de Zuckerberg. Segundo ele, Dana White transformou o UFC em uma das empresas de esportes mais valiosas, de maior crescimento e mais populares do mundo. O CEO da Meta ainda disse admirar White como empresário e a habilidade dele para construir uma marca tão amada. E o governo dos Estados Unidos decidiu incluir a chinesa Tencent em uma lista proibida. A empresa é acusada pelo Departamento de Defesa americano de manter ligações com o governo chinês. Além da dona do WeChat e do jogo League of Legends, o Pentágono também incluiu na lista uma fabricante de baterias para veículos elétricos, CATL. Segundo o governo dos Estados Unidos, as empresas eram forçadas pela China a fornecerem dados sobre a segurança nacional. A Tencent classificou a decisão como um erro. E agora, sobre os negócios envolvendo empresas brasileiras, a Ambev anunciou a venda da marca de sucos do Bem para a Tial,
uma marca especializada na produção de bebidas sem conservantes, com força sobretudo em Minas Gerais, onde foi criada. A Dobem tinha sido comprada pela Ambev em 2016, numa estratégia, na época, de expansão do portfólio de produtos sem álcool. O valor do negócio não foi informado. Em 2016, a Ambev desembolsou 89 milhões de reais por 66% da Dobem. Segundo a Ambev, o acordo está assinado e aguarda apenas a aprovação do CADE, que regula a concorrência no país. Com a venda, a Ambev, segundo nota, poderá priorizar e investir ainda mais em outras marcas e segmentos do negócio. Em 2016, a Ambev dizia que o objetivo da compra era estar mais próximo dos consumidores e a empresa de sucos era o parceiro ideal para oferecer novas bebidas dentro do portfólio da empresa. Acontece que o negócio não cresceu em participação dentro da carteira de não alcoólicos da Ambev, pelo menos como inicialmente se planejava. Portanto, a partir de agora, a marca Dobem tem novo dono, vai seguir dos mercados, agora vendida pela Tial. E duas gigantes do ramo de conteúdo visual devem se unir. A agência Getty Images vai investir 331 milhões na compra da Shutterstock. O acordo prevê ainda mais 319 milhões em ações. Com a fusão, a futura empresa deverá ser avaliada em 3 bilhões e 700 milhões de dólares. A Getty terá 54,7% de participação, enquanto a Shutterstock ficará com os outros 45,3%. A fusão acontece num momento em que as plataformas se veem pressionadas pela consolidação da inteligência artificial. E o Rhino, aplicativo de mobilidade brasileiro que possui uma frota exclusiva de carros blindados, fechou uma nova captação de 10 milhões de reais com a For Equity Media, que converte o capital em exposição de mídia. No fim de novembro, a startup brasileira já tinha levantado 3 milhões e 200 mil dólares, mais de 19 milhões de reais. A Rhino é conhecida informalmente como a Uber dos blindados. O aplicativo conta com uma base de 50 mil usuários diários. Foi criado há menos de 2 anos pelo empresário russo Daniil Sergunin, que inclusive esteve aqui no programa, esteve aqui no Business, e ele falou que viu uma oportunidade de empreender no Brasil depois que muitos amigos falavam com uma certa naturalidade do uso de carros blindados numa cidade como São Paulo. Ele ainda revelou aqui ao Business que o plano da Rhino é entrar no Rio de Janeiro até o fim deste ano. E ele, inclusive, falou que tem uma lista de espera de 30 mil pessoas. A gente está falando do Uber dos blindados. O Uber estreou o recurso de ônibus fretado, o Uber Shuttle. A rota parte de Guarulhos para áreas com muita concentração de empresas em São Paulo, como a região de Pinheiros, Itaim Bibi, Santo Amaro, Avenida Berrini. Essa novidade permite aos usuários reservar um assento em ônibus fretado pelo aplicativo. Os usuários poderão acompanhar o trajeto do ônibus em tempo real e terão um QR Code e PIN que serão validados pelo motorista na hora do embarque. O shuttle tem capacidade para até 49 passageiros por veículo. E quanto vai custar, hein? Um trajeto de ida e volta custa por volta de R$30, segundo a empresa. Numa simulação entre Guarulhos e o Itaim Bibi, a reserva do assento custa R$34. Se eu fizer uma rápida comparação, esse trajeto através de um carro Uber X custaria cerca de R$85. E em meio à alta do dólar, o Brasil registrou um crescimento expressivo na busca por veículos usados. Segundo os dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, a Fenauto, somente em 2024 foram comercializados 15 milhões e 700 mil
veículos usados, uma alta de 9,2% na comparação com 2023. Somente os veículos de passeio respondem por 9,9 milhões de unidades vendidas e entre os mais buscados estão modelos com 13 anos ou mais. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Antes de encerrar, quero fazer um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura, entre lá em www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem.